Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Grandes jogadores nesse torneio London Chess Classic 2025, Firuja, Abdussatorov, o torneio mais importante de Londres, mais importante da Inglaterra. Vamos ver quem é que tá jogando aqui, quem são os jogadores: Firuja, o Abdussatorov, Pavel Elianov, Sam Shankland, Nikita Vichugov, Nicolas Teodorou, Abhimanyu Mishra, Michael Adams, a lenda do xadrez inglês, Gawain Jones e Luke McShane. Grandes jogadores, muito fortes, tudo 2.650 para cima, né? Vamos ver aqui se a gente tem os ratings dele. O lugar bonito pra caramba, olha só, no Emirates Stadium, Londres. Muito legal, muito bacana o estádio aqui então onde eles estão jogando. E galera, os jogadores são fortíssimos, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como estão os resultados aqui. Mas são partidas clássicas pensadas. E o Abdussatorov tá fazendo um torneio absurdo, galera. Olha aqui, ele tá na 12ª colocação aqui de rating ao vivo. Esse aqui é o 2700chess.com, o site que dá os ratings ao vivo, né? E aqui o Abdussatorov tá detonando nesse torneio. Ele tá ganhando 16 pontos de rating. Cara, ganhar 16 pontos de rating já é difícil em qualquer nível. Com 2.700 é muito difícil, né? Então ele tá fazendo uma performance muito absurda. Ele que é muito novo, né? Apenas 21 anos de idade. E agora é o número 12 do planeta Terra. Vamos dar uma olhada aqui nessa partida, então, que eu trouxe aqui para vocês. Que aconteceu entre Abdussatorov e Abhimanyu Mishra, outro jogador muito forte, também muito jovem, 22 anos de idade. É curioso que eu sempre penso que o Mishra é bem mais novo que o Abdussatorov. Eu penso assim, Abdussatorov tem lá seus 21 anos, o Abhimanyu Mishra deve ter 16. Eu não sei porque que eu penso isso. O Mishra já tem 22 anos de idade. E bora dar uma olhada nessa partida, então. Ele é mais velho que o Abdussatorov, me deu um plot twist a hora que eu olhei isso. Eu falei, mas peraí, não pode ser, o Abdussatorov não é mais velho que o Abhimanyu. Então assim, é mais novo que o Abhimanyu Mishra. O Abdussatorov é mais novo que o Abhimanyu. Aqui a gente vê que é efeito Mandela, dimensões paralelas, alguma distorção de realidade aconteceu, eu tenho certeza disso, ninguém me tira essa ideia. Galera, aqui é o seguinte, bora mostrar então essa partida, mas antes uma dica imperdível para você aí pro seu dia a dia, presta atenção. Eu fiz um teste, galera, passei uma semana só usando a Tech T-Shirt da Insider e foi a primeira vez que eu percebi como é que uma camiseta básica pode ser inteligente. Ela não marcou, não desbotou, mesmo lavando, não acumulou cheiro e eu não precisei nem passar. Ela desamassa no próprio corpo. E agora, na Cyber Week, galera, essa camiseta tá com até 50% off. Somando os descontos do site com o meu cupom XADREZ, que tá aqui na tela. Essa é a última grande chance do ano para pegar Insider com preço de Black Friday, galera. E é aquilo, a roupa dura, o desconto não. Então, se você quiser testar a diferença que faz uma peça tecnológica no seu dia a dia, corre no link da descrição aqui com o cupom aplicado, tá na descrição e também no comentário fixado aqui do vídeo. Aproveita! Abdussatorov tem as peças brancas e começa com o peão do rei. O Mishra responde com E5 e depois do desenvolvimento dos cavalos temos a abertura espanhola ou Rui Lopes com bispo B5. A6 questiona o bispo fica aqui em A4 e depois de cavalo em F6 atacando o peão. O Abdussatorov prefere fazer o roque, deixar aqui oferecer o peão em sacrifício. As pretas preferem desenvolver, B5 primeiro joga o bispo para longe, bispo C5 acelera o desenvolvimento das peças, prepara para colocar o rei em segurança. E aqui A4 foi jogado pelo Abdussatorov, continua deixando aqui esse peão desprotegido, mas agora está existindo o tema da cravada aqui na coluna A. Por isso torre B8 foi jogado. E aqui C3, uau, abertura muito agressiva do Abdussa. Vamos ver se o Mishra estava preparado para isso. Por enquanto sim, joga com velocidade o melhor lance, protege mais uma vez o peão central. E aqui D4 diretamente ataca ao centro. Bispo atacado volta para B6 e aqui A5 mais uma vez ataca esses caras. A ideia é tentar desviar uma defesa do peão central, né? Então aqui, galera,
Eles estão jogando isso rápido, mas tem um monte de variante. Por que não tomou esse peão até agora? O que vai fazer contra esse A5? É muito legal, é muito complexo, né? Mas só para mostrar aqui o que acontece se torre toma. Aqui a gente já tem esse sacrifício aqui genial. Seguido de peão toma, atacando aqui o cavalo. Esse cavalo vem para cá, dama D5 ataca, o cachorro ataca lá em F7. E já fica difícil aqui de defender a posição, né? Então não dá para voltar o cavalo, defender em F7, porque a casa de G5 aqui está muito bem controlada. E aqui então as brancas já ficam com bacana aqui o material que fica para as brancas, né? Por mais que caia aqui, aqui a mentira continua, galera. Cavalo D4 aqui, porque aqui como é que tá a questão material? As brancas estão com uma qualidade e um peão a menos aqui, né? Mas nessa variante mentirosa aqui já recupera, porque tá atacando o bispo. E se o bispo tentar voltar, por exemplo, o cavalo C6 dá um triplex, né? Ah, Rafa, não é possível. Os caras estudam isso, é verdade, galera. Parece coisa de engine, né? Parece partida de engine o que a gente tá mostrando aqui. Mas certeza que é o preparo dos caras. E aqui pode tomar, ou se fez um preparo surreal, ainda pode ameaçar mate aqui primeiro. Joga o rei para casa de F8 e somente então toma em A5. Uma linha um tanto quanto mentirosa, diga-se a verdade, mas mostra todo o potencial aqui. E por isso que... por que a gente fala que não é tão mentirosa assim? Porque eles estudaram, isso aqui tá na abertura ainda, estudaram com computador, né? Então, claro que isso aqui tá mapeado. E por isso, os dois têm isso mapeado. E por isso a partida seguiu aqui com o lance bispo em A7, simplesmente colocando o bispo em segurança. H3 foi jogado, controla a casa de G4 e aqui bispo B7 pega a longa diagonal. A torre finalmente protege o peão. Cara, não é possível. Por que até agora não tomou esse peão que tá dando sopa? Aqui menos ainda, já leva esse golpe tático aqui com o bispo D5 atacando duas peças. Por isso, seguimos com o bispo B7 e torre E1. E agora a Roque coloca o rei em segurança, né? Uma vez que aqui teve que defender mesmo. Agora já não dava mais, porque depois desse lance aqui tinha ameaça de tomar mesmo. O bispo D5 já é o bispo aqui defende todas as peças, né? Por isso torre E1 foi jogado, Roque e bispo E3 segue o desarrollo, segue a proteção do peão central e mais uma vez oferece o peão de E4 aqui em sacrifício. E não pode tomar por conta de D5 atacando o cavalo. E quando esse cavalo sair daí, por exemplo, para a casa de E7, aqui vai cair o bispo, por isso teria que jogar bispo toma, torre toma. E quando agora o bispo tá, esse cavalo tá atacado e esse outro cavalo também tá atacado e já não tem mais o que fazer, teria que ir por umas linhas mentirosas aqui, mas de qualquer maneira as brancas estariam melhores aqui, tem uma peça a mais por 2 peões, melhor aqui para as brancas, né? Por isso, galera, que bizarro, um preparo absurdo do Abdussatorov de abertura, porque não é muito normal encontrar aqui esses lances. Talvez ele tenha encontrado, mas é que ele tá jogando tão rápido. E o Abhimanyu Mishra também tá jogando tudo ao toque, tá fazendo os melhores lances. Tanto que ele segue com o melhor agora. Peão toma, seguido de cavalo B4. São só os melhores, só o fino do fino. E agora esse peão aqui continua atacado, 2 ataques, nenhuma defesa. E aqui bispo G5 no limite, trazendo as 2 defesas. Na verdade, invalidando um ataque e trazendo uma defesa. A partida segue com H6, bispo H4 e agora C5 ataca o centro. Cavalo C3 finalmente desenvolve essa peça e agora a torre em 8 e o peão está atacado várias vezes. Não é possível que o Abdussatorov vai sobreviver. Abdussatorov segue com o lance torre em E3 e jogou com uma velocidade absurda. Esse lance eu acho que é uma novidade teórica, hein? Deixa eu ver essa posição aqui. Essa posição já foi jogada pelo Gabriel Saad contra a Lua Nurman. Enfim, tem uns jogadores aqui não muito famosos que jogaram. O Edis Gurel jogou aqui contra o Sergei no passado. Enfim, aqui os lances já jogados foram D5, cavalo D5, faz sentido, dama D2, D por C5. E a novidade teórica, nunca foi jogado esse lance, torre em E3. Uau, será que é bom isso? C4, Abhimanyu Mishra joga o fino, bispo vem para C2, cavalo liquida esse cara. E depois de dama C2, aqui as pretas têm que jogar um lance torre C8 ou então B4, que foi um bom lance jogado aqui.
Cavalo D5, exclama, não é possível que o Abdussatorov tá encontrando só os melhores lances, continua jogando ao toque. O Abhimanyu Mishra já começou a gastar bastante tempo aqui. E o Abdussatorov continua jogando nos acréscimos, incrível isso. Nessa posição, o Mishra vai para o lance G5, o melhor seria bispo toma, seguido de torre toma, seguido de torre C8 e não cavalo por peão aqui por conta da pendurada de dama. Esse gambito não é muito bom, esse gambito. Então aqui teria que... No entanto, essa continuação é boa. Torre C8 continua defendendo aqui o peão. A posição tem aqui uns peões estragados, uma fraqueza aqui para atacar. Seria uma boa continuação, né? Claro que esse incômodo aqui ainda continua existindo. A partida seguiu com G5, tentando se livrar do incômodo, né? Do incômodo bispo. No entanto, nessa posição, galera, o Abdussatorov vai para o lance brilhante aqui. Não é possível. Abdussatorov segue com o lance cavalo por G5. Uau! E jogou rápido aqui. Pensou 4 minutinhos. Fez o lance. E agora o que você vai fazer? Tem que tomar esse cachorro, acabou de capturar um peão, daqui a pouco ele sai daí, mantém aqui a cravada, então ele precisa ser capturado. E agora bispo por G5 foi jogado com 2 ataques, e agora só a dama tá defendendo, e agora o que fazer? Claro, é muito simples, bispo toma, seguido de torre toma, e por que então fez isso o Abdussatorov? Por que será que isso realmente é bom? Trocou um monte de peça e agora as pretas têm uma peça a mais por 2 peões? Não é possível. O ponto todo é que continua difícil de defender. Por exemplo, se você pensar em rei G7 para tirar a dama daqui e trazer essa defesa, dama em F5 diz que não é possível jogar dessa maneira. O bispo tá sem casa, galera. Esse bispo aqui, eu não sei quantos lances ele precisaria. 1, 2, 3, 4, 5 para poder apoiar aqui o cavalo, né? Então o bispo tá completamente fora de jogo. Já não há mais o que fazer. Então vamos ver, por exemplo, torre B7 tentando trazer aqui o bispo, não dá tempo, as brancas chegam primeiro. E aqui já era, né? Vai recuperar material com muito lucro. Portanto, a sequência foi genial. O sacrifício foi brilhante. Dama em E8, que mais fazer? Aqui o Mishra vai para uma ideia prática, né? Que é devolver material para tentar enfraquecer aqui o centro. Vamos ver se isso vai dar certo. Bispo por F6 recupera a peça. E agora as pretas recuperam. As brancas têm apenas um peão a mais. No entanto, dama em F2 foi jogada pelo Abdussatorov, protegendo o peão central. Super lance. E depois de dama toma e rei toma, as brancas sim seguem com um peão a mais, que no momento está atacado, mas está bem protegido. E esse bispo ainda não consegue jogar. Por isso, torre B5 foi jogado, coloca pressão nos 2 peões. Rei E3, torre por D5, recupera material e aqui G4. Partida linda, né? Partida de alto nível é isso. Os caras 2.700, por aí, né? Se tirar uma média dos dois aqui, dá 2.700. É partida impecável, é que partida assim que depois dessa abertura no final deu um finalzinho um pouquinho melhor aqui para as brancas porque tem um peão passado aqui. As pretas também têm a possibilidade, mas o rei tá perto, a casa de promoção tá garantida pelo bispo. Vamos ver essa sutileza aqui, vamos ver esse final, hein? Torre B5 foi jogada e agora rei centraliza em E4, rei H7 de olho na casa de G6, H4 foi jogado, o rei vem para G6 e aqui torre F1 no limite faz a defesa do bispo. D5 cheque, muita calma nessa hora. Que lance você quer jogar? É meio natural a gente querer jogar esse lance. Leva mate em 1. Rei E5 leva mate em 1 aqui, galera, é impressionante, né? A gente não parece que o rei vai levar um mate no meio do tabuleiro aqui, mas tá existindo esse tema super raro. O bispo tá tirando essa casa, o rei tá tirando essa casa, o peão tá tirando essa casa, a torre tá cobrindo aqui, o peão tá tirando essa outra e o bispo tá tirando todas essas 3 casas aqui na diagonal e dando mate. Né? Então a gente teria uma situação muito particular aqui. Perigo, perigo! Por isso, rei E3 foi jogado o único lance. E bispo B8 de qualquer maneira. H5, joga o rei para longe. G5, vai disparando com essa maioria de peões. E aqui, a única chance das pretas é jogar um B3 para tentar depois um C3 com alavanca. Mesmo assim, as brancas estão melhores. Seria uma tentativa aqui, né, uma tentativa
Seria talvez a maneira mais resistente de jogar aqui com as pretas. Teria que encontrar todos esses lances aqui com bispo D6 e mesmo assim não está garantido que vai sobreviver. G6 está chegando, teria que achar torre B7, teria que jogar igual uma máquina, né? Esses lances aqui de pretas aqui são tipo máquina. E os das brancas não são tão máquina assim, são mais naturais, né? Aqui teria que achar um F6, um negócio difícil demais aqui, surreal demais, né? Agora, a jogada das brancas aqui também tá um pouquinho surreal. Sacrificou agora para jogar cheque aqui, como é que é o negócio? Com bispo toma, ok. Uma mentiraiada da brava aqui, né? Mas para mostrar como é que já tá difícil de defender aqui, jogando com as pretas. O Mishra vai para esse lance bispo D6, que parece um bom lance. É um erro grave, aqui acabou a partida. Esse lance aqui parece bom, porque vai trazer um protetor para o rei, não é verdade? Qual é o problema desse lance? O problema desse lance, e o Abdussatorov encontra rápido aqui, ó, o lance bispo em E7, exclama aqui. Lance brilhante do Abdussatorov. E o que está acontecendo? O Abdussatorov, por incrível que pareça, está jogando tudo ao toque, né? Tudo muito rápido. O lance 37, ele não gastou muito tempo. Tá usando o tempo do Mishra para pensar, provavelmente é isso. Porque o Mishra só tem 2 minutos, galera. O cara tem aqui uma posição difícil, um rei completamente fora de jogo, um bispo indefeso. A torre não pode defender o bispo. Se o bispo tentar escapar daqui, tá caindo esse peão de qualquer maneira, com sequência de mate. Por isso, praticamente é forçado tomar o bispo. Mas agora a torre por F7, captura o peão, joga o rei para longe e recupera a peça. Brancas tem um peão a mais, 1h15 a mais. Uma torre ativa contra uma torre que não tá jogando muito. Um rei passivo contra um rei ativo. 2 peões passados e conectados. É muita diferença de qualidade de posição. O C3 vai para uma tentativa esperta, porque esse peão toma de repente B3 aqui, olha só o que acontece. B3 vai para um contra-jogo violento, né? E aqui haverá choro e ranger de dentes, porque estava ganhando, né? E de repente, numa desatenção, as pretas podem equilibrar. Galera, essa turma tem recurso, não pode vacilar um tantinho. B3 foi o melhor lance, foi jogado. E agora a torre B8 prepara para dar suporte e disparar o peão. Por isso torre C7, não se pode brincar. E agora a torre vem para casa de F8, H6 dispara o peão. Quando a torre vem para F7, cuidado, galera, cuidado. Fala, opa, eu tenho um peão a mais, tenho 2 peões passados e conectados. Vou trocar as torres e simplificar este final e ganhar. Não, haverá choro, haverá ranger de dentes, porque esse final é um final empatado, porque as brancas têm que ficar cuidando desse, tem que ficar de babá do peão passado, né? E não adianta jogar um H7, falar, ó, como eu jogo espertinho, se ele tomar aqui eu vou ganhar. É só ele não tomar, ele joga rei H8 e você vai ficar triste aqui, né? Então tem que estudar finais para você não acontecer chegar numa situação dessa, que você tinha um jogo na mão e vai ter que ficar repetindo o lance, e você chorando e o seu adversário dando gargalhada. Por isso estude xadrez, não permita que isso, baixe o aplicativo 8chess.app, tá bom? O 8chess tá nas lojas aí, só põe 8chess na iOS Store, na Google Play, que você vai achar. Pouquinho tempinho por dia você vai melhorar o seu xadrez, pode estudar finais, abertura, meio jogo, o que você quiser lá. Jogar contra bot humano, tá bom? É muito legal. Aqui o Abdussatorov com certeza baixou o 8chess, porque ele segue aqui com torre C6, agora evitando a troca das torres. E agora a torre da cheque, o rei aqui vem para F4, um lance valente, já afinal de contas a torre está controlando aqui o avanço desse peão. E agora o rei vai junto com os peões aqui, eles querem dar mate, galera. Querem dar mate, por isso o rei H7 foi jogado, rei G4, torre D7, rei H5, uau. Rei G8, G6, aqui vai tocando, né, as trombetas, aqui ameaçou mate, torre D8 cobre, torre C7 passa a vez, e agora rei H8, o rei H8 em inglês é o King H8, é o KH8, o cara quando tem que jogar esse lance aqui é o KH8, pra você ver a tristeza já da posição do Abhimanyu Mishra, e depois de H7, aqui sim, o Abhimanyu Mishra, galera, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Abdussatorov começou com 1h30, terminou com 1h43, né? Claro que chegando no lance 40, aqui já tá no lance 49, ganharam mais meia hora no relógio.
Mesmo assim, usou muito pouco tempo o Abdusattorov. Que máquina, galera, que máquina. E aqui não dá mais, porque tá levando mate, né? Aqui a única coisa que você vai tentar fazer para mover para a dama para postergar o inevitável, porque a ameaça agora aqui é checkmate. Você teria que evitar com torre D7, provavelmente. Ou você poderia tentar um afogamento. Você fala assim, vou jogar aqui, vou tomar aqui e afogou, né? Mas não dá tempo. Tanto esse quanto esse vão acabar levando aqui sequência de mate, né? Galera, uma partida muito bacana, então, aqui entre esses dois jogadores. Deixa eu mostrar o relatório do Chess.com. 98,1% de precisão jogando ao toque o Abdusattorov. O Mishra fez 88,9%, jogou muito bem, mas em algum momento em diante ali já não deu mais para segurar. E aqui, vou mostrar para vocês como é que tá a classificação do torneio, tá? Que o torneio tá bem bacana. A gente tem aqui o Abdusattorov fazendo 5,5 pontos na líder isolado, 12º do mundo, escalando o rating, 2,750 plus. Monstro. Firuja na cola com 4 pontos. Na cola não, falta 1,5 ponto aqui, né? É impressionante mesmo a qualidade do Abdusattorov nesse torneio. O Firuja com 4 pontos e abaixo deles também é gigantesca a diferença do Firuja pro terceiro, né? Esses caras dominaram o torneio. E abaixo todo mundo. Ele é a 9, Vitugov, o McShane, tá mais para McShane. O Nicolas Theodorou, o Michael Adams, o Mishra, o Sam Shankland com 2 e o Gawain Jones, olha só, com 1,5 ponto, galera. Um cara de 2,655 do nível do Gawain Jones com 1,5 ponto nesse torneio. É para ter uma ideia do nível do Abdusattorov, né? Não é brincadeira quando o Magnus Carlsen fala que esse cara... para ele é o melhor dessa geração, ele sabe o que tá falando, Magnus Carlsen, né? Eu não sei se eu concordo, eu não sei se eu também discordo, eu não sei se eu concordo, se eu discordo, eu acho que todos devem concordar e discordar, né? Então aqui o Milky Rousseff se manifestando e... Mas eu tenho minhas dúvidas, porque o Firuja é muito criativo e tal, mas o Abdusattorov, ele tem um punch, né? Um punch muito forte, mas ele tem a pegada de campeão mesmo, então é difícil discordar do Magnus Carlsen. Galera, a gente vai cobrindo mais partidas do London Chess Classic 2025. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!